junto, é nós que toca o movimento e a nossa... Então, Leonardo, e agora uma questão interessante, né? Como é que você vê a questão do isolamento social, né, da pandemia, nessa questão das academias? É um assunto que, se a gente for falar, a gente fica horas aqui, mas vamos tentar chegar de uma forma mais objetiva. Como é que você vê essa questão do isolamento social nas academias? Será que, obviamente, que o proprietário da academia, ele não tem autonomia maior do que o governo ou de coisa parecida, mas ele tem sim o dever e até o direito e até o dever de dar a opinião dele a respeito do que seja isso. Como é que você vê essa questão? Você está exagerado? Como é que está acontecendo essa história toda? Essa questão da pandemia, ela acabou atingindo todos os setores, mas o setor de academias, até com base no que nós já falamos e até com base no que a ciência mostra, as academias não poderiam ter sido deixadas de lado. Entendemos aí, o governo federal até colocou como atividades essenciais, porém o governo do estado, no decreto, ele não permite a abertura das academias. É provado que o treino físico, ele melhora a saúde. É provado que o treino físico aumenta a imunidade. Diante de uma situação dessa, em que o vírus ele pode atingir as pessoas, quanto maior ou quanto melhor a imunidade da pessoa, mais resistente ela vai ter. Isso é uma questão óbvia, que não precisa de mais artigos científicos para provar. A imunidade física, ela aumenta a resistência contra qualquer tipo de doença. E, nesse sentido, as academias, como estão proibidas de atuar aqui em São Carlos e em vários outros, na maioria aí dos municípios, está gerando uma série de problemas. Nós temos alunos que nos procuram diariamente: quando que nós vamos treinar? Porque eu estou ficando doente em casa. E não é por causa do vírus, mas por problemas de depressão, aumento do peso. E mulher, principalmente, quando começa a aumentar o peso, ela entra em desespero. Sim, é uma questão social até, sim, né? Uma questão de um longo assunto, mas tipo assim, Leonardo, se a gente for falar nu e cru, de forma nua e crua, tá na cara já que todo mundo já tenha que a atividade física aumenta a imunidade, mas por outro lado, vamos supor que abra as academias. Já vi isso amanhã, um exemplo. Como é que seria esse negócio? Teria que ser uma coisa meio esquizofrênica, uma coisa do álcool em gel a cada pegada no instrumento. Como é que você veria isso? Todo mundo teria que usar máscara, tudo bem, até aí não tem problema. Mas como é que as pessoas não poderiam, o suor, assim, isso daí tem algum fator negativo nessa questão? Então, tudo, como nós dissemos, tudo é novidade. E é engraçado a gente ver alguns temas que se fala, mas não tem comprovação científica. Para abrir uma academia, se a academia nós tivéssemos condições de começar a trabalhar amanhã, nós estaríamos, academias que seriam um dos locais mais seguros que nós teríamos, porque desde a entrada na academia, a pessoa já iria higienizar os pés. Utilizou os aparelhos, e esse é um procedimento comum que já acontece aqui. Aqui já acontece. Então a pessoa terminou de usar o aparelho, ele vai passar o álcool. Nós temos álcool distribuídos aqui em todos os aparelhos. Realmente nós não entendemos. Várias academias já estão com problemas financeiros, problemas aí de demissão, estabelecimentos fechando as portas. E nós estamos aí, de uma maneira organizada, tentando reverter esse quadro, porque é preocupante. Ele vai falar sobre isso já. Inclusive, essa academia aqui, ela é própria. O prédio O prédio é nosso, então eu estou livre do aluguel. Mas agora, quem está pagando aluguel, mesmo que voltar, tem uns que não vão conseguir reabrir a academia. Praticamente vai ficar muito difícil a situação, porque durante esses 3 meses já passados, a pessoa tem que manter o aluguel, até porque o dono do imóvel muitas vezes depende daquele aluguel. Sim. Alguns já entenderam a situação, até reduziram
o valor, mas outros, quando voltar às atividades, esse valor terá que ser pago. E tem a questão do funcionário, porque nós entendemos ali, o funcionário ele tem suas contas para pagar, ele precisa do salário. E a academia não tem o dinheiro entrando, então como que vai pagar o funcionário? Muitos já estão sendo demitidos. Terminou a suspensão de 60 dias, eles têm garantia por mais 60. E vai chegar um ponto que não vai resolver o problema também. Sim. E aí, no caso, vamos supor aí que agora aqui outra questão. As aulas virtuais, né? Instrutores virtuais, qual que é a viabilidade técnica dessa questão referente à eficácia, à logística e à viabilidade? Aulas virtuais. Escola de dança está fazendo aula virtual. Como é que seria uma academia fazer aula virtual com todos os seus aparelhos aqui e a pessoa ter que treinar em casa com um saco de arroz? É brincadeira, obviamente, mas como é que seria essa questão aí? Seria plausível? Então, algumas atividades, como a dança, ou aquelas atividades que utilizam só o peso do próprio corpo, não utiliza acessório, nenhum equipamento, é possível de ser desenvolvida. Mas como que você vai passar um treino de musculação para a pessoa em casa? Eu tive alunos que falaram que já quebrou 2 cabos de vassoura, porque ela foi utilizar o cabo de vassoura como barra, colocou os pesos, então, é aluna da academia. E aí o que acontece? É um risco, ela pode se machucar. O professor, a gente vai passar um exercício para o aluno. Primeiro, não vai ter o peso igual aqui da academia, controlado. Ela utilizou o cabo de vassoura como barra e colocou alguns objetos ali no cabo de vassoura, não aguentou e acabou quebrando. E aí o que acontece? Sem a orientação ali do professor, sem o professor estar olhando, ela realizar os exercícios, ela pode até se lesionar. Sem contar o seguinte, o fator motivacional. É diferente o aluno vir à academia e ter ali o contato direto. Porque muitas vezes o aluno ele até começa a treinar em casa. Treina 1 ou 2 dias e não tem a motivação. A motivação isso aí é antropológico, das pessoas estarem em grupo. Elas às vezes rendem até mais se ela tiver com outra pessoa junto. Talvez não seja nem para aparecer, ou talvez não seja nem para galantear uma moça, como todo mundo fala, ou talvez até seja, mas de qualquer forma é um fator que aumenta a sua disposição, a sua vontade de treinar. Sem dúvida, é algo mais ou menos assim, eu treino, então eu tenho que ter um reconhecimento. Alguém tem que estar vendo o exercício que eu estou fazendo, e é mútuo, então é uma troca. Né? O Leonardo, agora que nós vamos entrar nessa questão aí, tem algum movimento aqui na cidade para pressionar, digamos assim, a volta das academias? Se tem, que eu estou sabendo que vocês têm um projeto aí. E quais os segmentos e figuras públicas, se você puder ou quiser dizer, que são pró e que são contra esse movimento? Porque figura pública a gente sabe que são vereadores, prefeitura, políticos, o meio corporativo. Então, se você quiser discorrer, seria interessante, porque nós vivemos uma sociedade de leis e as pessoas têm que saber quem é azul, ou quem é vermelho, ou quem é rosa, saber exatamente quem está apoiando e quem não está. E aí as pessoas, se quiserem se pronunciar, a gente dá espaço para falarem aqui à vontade. Você tem algum projeto? Qual é esse projeto que você está fazendo aí? Diante de uma situação caótica, nós temos que olhar e tentar extrair algo de bom. Aqui em São Carlos, nós não sabíamos quantas academias existiam. Então, diante dessa pandemia, nós tomamos a iniciativa de juntar todos os donos de academia, de boxe, de cross-training, de crossfit, artes marciais, dança, treino personalizado, todo o segmento de treino físico, independente da modalidade, e nos reunimos. Hoje somos em mais de 80. Calculamos que em São Carlos existem em torno de 100 estabelecimentos voltados aí para o treino físico. Nós geramos... Você não está falando só da academia, não, né? Não, academias, boxe de cross-training, judô, artes marciais, piscinas, estúdio de dança, estúdio de pilates. Dança entra como... Entra, porque é uma atividade física, sim. Então. E aí, ritmos fitness, né? Sim. Eu não estou falando aqui de um balé
de dança do ventre, porque aí foge. Mas nós estamos falando de dança como ritmos fitness. Então entra a zumba, né, estileta, essas coisas todas aí que otimizam o treinamento físico. Sim, eu sei que Maringá, no Paraná, parece que deu uma boa liberada. Não posso dizer se a academia liberou, porque eu não tenho certeza. Araraquara está funcionando mediante regras. Né? Muita gente fala, não, vai virar aqui mediante regras. Então, nesse espaço que nós estamos vendo aqui, um número limitado de alunos, respeitando o distanciamento entre eles, respeitando ali a higienização dos aparelhos, é possível a gente desenvolver mediante todo um controle. Isso é compromisso nosso. Nós queremos desenvolver a saúde, não queremos que as pessoas fiquem doentes. Sim, e você tem algum apoio até agora, exceto dos outros sócios, esse grupo, esse movimento, não sei se é a palavra correta, movimento, mas... É uma união, vamos chamar a união das academias aqui de São Carlos. Ainda não, nós daremos um nome e nós ficaremos fortes e vamos pensar até em algum representante, alguma coisa assim voltada, porque infelizmente nós precisamos de representantes políticos. Não, isso que eu pergunto, você tem apoio de alguma... Aqui em São Carlos, algumas pessoas, na verdade foi iniciativa nossa de procurar o governo municipal. Nós fizemos algumas reuniões, aí durante essas reuniões eles prometeram que iriam nos abrir, cumpriram o que eles prometeram por meio de um decreto, que a Justiça barrou. Mas não temos ninguém que chega lá no governador e que fala, governador, as academias precisam abrir. Não temos ninguém. Então não tem nenhum vereador aqui. Alguns vereadores, agora como a gente tem que saber diferenciar, até o próprio secretário, né, eles demonstraram boa vontade. Secretário de Saúde? O secretário de Esportes e tal, eles, todos os que fizeram a reunião conosco, demonstraram ali um interesse em reabrir. Mostrar para ele, ó. Então assim, e não há nenhuma comprovação que as academias funcionando vai aumentar o número de contaminados pelo coronavírus. Ao contrário, a gente vê aí filas de banco, em outros locais aí. No mercado também, né? Então, qual a diferença de trabalhar ali em qualquer outro estabelecimento de trabalhar aqui na academia? Pegar uma bolacha, Entendeu? Então, assim, há toda uma problemática, né? O sacolão pode trabalhar, mas o dono lá da feira livre não pode. Entendeu? Então, a gente não entende algumas ações e, infelizmente, isso nos revolta. Não entrar em mérito de políticas sociais. Exatamente. Não é o objetivo, mas, sim, enfim. Então fica aqui para algum vereador, se quiser apoiar esse movimento dos donos de academia, algum vereador da cidade, porque na hora que vocês vão para São Paulo, vocês conversam com o governador, muitos conseguiram verba para a saúde aqui em São Carlos, muitos conseguiram grandes coisas. Então, se vocês compactuam nessa mesma opinião, procura o Leonardo aqui, que ele não é o único representante, mas ele está, digamos que, organizando esse movimento e quem acha que isso tem respaldo, dá um apoio para o movimento, os vereadores, o pessoal aí da iniciativa pública.